Copa do Mundo, e aqui no canal Cinemec é cinema também, né? Estamos aqui com o Traveling da Copa, em que o Leonardo e eu vamos aí Copa a Copa, documentário a documentário, falando sobre a história dessa importante competição de futebol, que esse ano, claro, né, tem aí a edição que é realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e hoje, Copa de 1970, no México, mas antes aqui, né, o nosso companheiro Leonardo Keller. E aí, Leonardo, tudo tranquilo? Salve, Alexandre, tudo certo, tudo tranquilo. Salve a todas as pessoas que nos assistem. Muito feliz de estar aqui novamente, muito feliz a cada semana que passa nesse teu cenário aqui cheio de Alguns filmes. Alguns. Cinema, né? Cinema, né, cara? Cheio de filmes e mais feliz ainda por estar falando do time que pode ser considerado o melhor time da história do futebol, né? Que é a seleção brasileira. De 1970, e claro que eu não era nascido, o Leonardo muito menos, né? Mas nós temos bastante documentação que já fala sobre essa Copa, sobre esses jogadores, né? E vamos aqui, a partir do documentário lançado pela FIFA, né, o documentário oficial da FIFA, dirigido pelo Alberto Isaac. E é um documentário mexicano, intitulado, com título em inglês. Isso que é engraçado, né? Começa por aí. The Road at Their Feet, O Mundo aos Seus Pés. Eu acho que um título poético, bonito, né? E que realmente faz jus aí à conquista definitiva desse troféu, a Copa do Mundo, o troféu Jules Rimet, que o Brasil, com o tricampeonato, ficou com ele em definitivo. Anos mais tarde foi roubado lá da sede da CBF, né? Foi derretido e hoje pertence à memória, mas à história também, né? Tu prefere esse design ou o design que vem na Copa seguinte? Cara, eu gosto desse porque dá pra tomar cerveja dentro. Sim. Inclusive o documentário mostra, né? Mostra. Que nem a Champions League, só que da Champions League dá pra tomar um pouco mais até, né? Tu bota um barril lá dentro. Então eu acho legal porque tem esse formato ali, e inclusive tem acho que o próprio da semana passada, né, quando a gente falou da Inglaterra, os ingleses colocam cerveja e bebem ali, né, então... Imagina se os alemães tivessem isso. Ia faltar na Alemanha. Olha que já faltou. Uma Copa mais à frente que a gente não vai falar hoje, né? Mas esse que tem agora é mais icônico, assim, no sentido de ter essa imagem do mundo ali, né? Então é bonito também. Eu acho que os dois são bonitos. E tava no regulamento, né? Que o primeiro tricampeão ficaria com a definitiva e ia ser trocado o design do troféu, né? Mas o documentário, Leonardo, ele tem mais ou menos 1h30, 1h35 de duração, né? Foi lançado em 1970 e conta aí a história dessa competição, né? Desde lá da parte da chegada das delegações, né? Fala um pouco do público mexicano, né? Sim. Que afinal de contas o México é um país festivo, assim, tem essa imagem, né? E passa também. E 2 anos antes tinha ocorrido ali as Olimpíadas, né, na Cidade do México, as Olimpíadas de 68, né? Então, não é. Geralmente acontece essas coisas, dois mega eventos realizados próximos, né? Porque tem muito da infraestrutura. Tanto que foi decidido, né? Muito por conta dessa sede que eles tiveram em 68, né? Nas Olimpíadas. Então eles decidem um pouco antes, em 64, nas Olimpíadas de Tóquio, eles já decidem que seria no México. E adivinha quem concorreu para sediar a Copa do Mundo de 70 junto com o México? Os hermanos, galera. Os hermanos, mais uma vez, sonharam em sediar a Copa do Mundo e acabaram ficando sem. Assim como ficaram sem a taça durante todos esses anos. Eles não conquistaram a Jules Rimet, né? Não conquistaram. Essa ficou só no desejo mesmo, né? E essa que é a 9ª edição da Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo que teve 16 seleções, como era o normal, né?
9 europeias, União Soviética novamente. Forte. Bélgica, muito fraca ainda. Sem força pra... Como é que é? A valorosa geração belga. Nem me fala, a gente vai chegar a isso mais à frente. Mas o Alisson não podia pegar essa bola, tá? Tá bom, não sei. Tá bom. Bélgica, Itália, muito forte. Continua sendo muito forte. Suécia, faz sua gracinha ali, outra aqui. Inglaterra, atual campeã, o time a ser batido. E era basicamente muitos jogadores do elenco de 66, né? Sim. Muitos, sim. né? Grande parte. Bob Charlton, o craque do time, continuava Banks, ali. Né? Gordon Banks. E era o time a ser batido até ali, né? Porque o Brasil, esse time do Brasil, todo mundo reconhecia que era uma unanimidade entre os favoritos, né? Uhum. Romênia, Tchecoslováquia sempre incomodando. Alemanha Ocidental, ainda só Alemanha Ocidental. E Bulgária. Mordida com a derrota na Copa de 66, a Alemanha Ocidental, né? E tinha um grande time, como eu falei do Brasil, eu falei da Inglaterra, e a Alemanha Ocidental era um dos três que... Eram os três, né? O título estava entre os três, a não ser que acontecesse alguma zebra, né? Então tem 5 americanos, México, Uruguai, Brasil, Peru e El Salvador pela primeira vez, né? Israel representando o continente asiático. Isso mudou depois. E uma seleção africana que muitos anos depois veio conseguir gerar um novo time que avançou em mata-mata, né, que é o Marrocos. Né? Lá em 2022 a gente viu o que aconteceu e agora eles vão pegar o Brasil em 26 de novo, né? Então é uma curiosidade. Tá aí. Primeira Copa televisionada em cores. Mas não para o Brasil. Não pelo Brasil. Foram para 70 países, né? Um avanço muito grande aí para comunicação. Importante dizer porque o Brasil não tinha ainda o sistema colorido, né? Foi apenas alguns anos mais tarde, eu acho que na Copa de 74 já é colorido. Acho que 74 né? já tinha, mas até 70 ali, porque muitas vezes aí que tá. Tem essa imagem que, como já tinha cores, o documentário é em cor também, né? Uhum. Parece que tudo é colorido e não, a transmissão foi em preto e branco. A transmissão foi preto e branco. A gente entra naquele negócio, né, da imagem original, quando ela é mexida. Eu gosto de ver a imagem colorida, mas eu gostei também de assistir ela no formato original nas Copas mais antigas. É legal pra gente ter essa noção de como as pessoas assistiam, né? Como assistiam, né, claro. Então, uma coisa que é importante, que é definitiva para essa Copa, a gente vinha falando muito nos outros episódios sobre a falta de cartões amarelos, vermelhos e substituições. Porque os jogadores muitas vezes se lesionavam e tinham que ficar, ou o time acabava ficando na mão, ficando com um jogador a menos, e principalmente sobre essa questão das advertências, né? Porque o Pelé, por exemplo, ficou fora de uma Copa e outro jogador que bateu nele nem foi advertido, né? Então, o juiz perdia a posse da partida ali, não conseguia controlar por conta da falta de advertência. Aí nessa Copa a gente vai ter, a Copa de 70, pela primeira vez, cartão amarelo, cartão vermelho e substituições, que eram 2 só na época. Então... E nem sempre os treinadores faziam, Não, né? na final da Copa... O Brasil não fez. O Brasil não fez. Mas também que não precisava fazer, vai tirar quem nesse time? Pois não tem. Se bem que o banco era forte. O banco era bom também. Clodoaldo vinha do banco. Mas, Leonardo, né, a gente vê... E também, né, como a transmissão passou a ser em cores em muitos lugares, a função dos cartões também ficou a ter um destaque diferente, né? Porque... Como é o vermelho e o amarelo, né? Eles dão... Se não tivesse a transmissão pro Brasil, o cara não sabia. Não sabia. Não sabia cada cor. Se o narrador não fala, né? E outro detalhe é que mudou o critério de desempate, né? Antes as Copas tinha um critério de fazer um jogo extra pra desempatar quando a pontuação empatava, que eu acho uma loucura. Jogar uma vez a mais no dia seguinte, ou um pouco depois. É um absurdo. Agora é como a gente mais ou menos é acostumado, né? Que é pelo saldo de gols. A diferença é que hoje em dia tem outros critérios, né? Tem competições que usam cartões, usam gol em confronto direto. Nesse caso aqui era só o saldo de gol. E tem um outro negócio que eu acho que é um absurdo, que é o desempate em caso de saldo de gol, né? Caso de empate no saldo, é sorteio. É sorteio. Já aconteceu em alguns campeonatos, né? Quando é o lance de sorteio, é loucura. Isso é loucura. É loucura, né? Mas, Leonardo, a gente vai começar falando... tu já trouxe esse panorama geral da Copa, que é importante, né? Copa que tem essa
prerrogativa de ser num país latino-americano, né? Ou seja, as questões de infraestrutura sempre se compara com os da Europa, né? Sim. No caso aqui, as sedes, né? Os estádios eram gigantescos, né? Eram muito grandes. Estádios gigantescos, né? O Guadalajara, o Azteca, né? Então são estádios incríveis, assim. Mas vamos falar, Leonardo, mais assim, das questões, vamos focar, né? Nas questões dessas seleções aí que chegaram mais adiante, né? Vamos lá. Vamos falar o jogo que é bastante lembrado, né? São os jogos. O Brasil vamos deixar por último, tá? Tá. Porque o Brasil foi o campeão. Mas vamos começar aí, ó. Alemanha e Inglaterra, 3-2 para a Alemanha. Jogo aí realizado no estádio. Deixa eu ver se tem o estádio aqui. Não tem o estádio aqui, mas é um jogo das quartas de final da competição. Jogaço. Pode ter sido não. É um dos grandes. E sabe por jogos... que eu vou começar por esse jogo? Ah. Porque o programa passado, tu terminou falando que a Inglaterra escolheu a cor vermelha. Ah, sabia que ia vir. Tá vindo com essa. E nesse jogo, a Inglaterra também foi de vermelho para enfrentar a Alemanha. E o que aconteceu agora? Cara, time grande nem sempre pode ganhar. Não comparando o internacional e a seleção inglesa, né? Por favor. Mas... Porque é importante dizer, né, que o Leonardo torce pro Internacional e torce pro Grêmio, né? E o Grêmio tem uma origem com a Alemanha, também tem esse ponto, né? E o Leonardo lembrando aqui que a Inglaterra jogou de vermelho a cor do clube dele. Nem sempre vai dar sorte. E nem sempre dá sorte. Os alemães são bons também em revanche, né? Os alemães são bons. É a revanche da Copa de 66. Estavam mordidos, tinha um grande time. Franz Beckenbauer, grande jogador de futebol. Coloquei ele já aqui no meu time ideal de todos os tempos, em um episódio que eu acho que eu continuo, ainda mais assistindo a Copa de 70, eu continuo com ele. É muito bom jogador. Bom, foi um grande jogo de futebol, né? Eu anotei aqui algumas coisas a respeito. É bom a gente destacar que o Gordon Banks, goleiro da Inglaterra, talvez o melhor goleiro do mundo naquele momento ali, ficou fora por conta de dores estomacais antes da partida, e quem assumiu foi o goleiro Peter Bonetti. Foi o burrito, será que ele comeu lá, ou foi os tacos? Cara, não sei. Eles têm uns temperos mais fortes, né? Não caiu bem. E, bom, a Inglaterra liderou até o segundo tempo por 2-0. Exato. Isso que é o mais maluco, né? É incrível. Gols de Mullery e Peters. Peters estava no time campeão. Mullery, eu não lembro dele estar no time titular. Acho que não estava. No titular, não. Aí o Beckenbauer diminui aos 68 minutos já do segundo tempo. E aí entra o ponto crucial, ponto-chave com o técnico da Inglaterra, que comandou durante 62 a 74, 12 anos comandando a seleção inglesa. Alf Ramsey, ele, desesperado, por algum motivo, tira o Bob Charlton da partida. No final do segundo tempo. A partida tava 2-1 e ele tira aos 70 e poucos minutos. O craque do time. O que será que podia acontecer? O Seller empatando aos 82 minutos, o atacante alemão. E na prorrogação, o Peter Bonetti, goleiro que substituiu o Gordon Banks, falhou em um lance. E o Gerd Müller, que diga-se de passagem, que centroavante. Jogava muito. Esse cabia no Internacional. Não, mas esse aí é alemão, né? Não... E o Thomas Miller pois também cabia no Internacional. E no Grêmio também. Cabia em qualquer time do Brasil, né? Vamos combinar. Gerd Müller vira 3-2, diga-se de passagem que ele é um craque e foi o artilheiro da Copa do Mundo com 10 gols marcados. Detalhe, lembrei agora, ele marcou 2 hat-tricks na fase de grupos. Ele faz 3 gols contra... Vou ter que buscar aqui. Traz aí. Ele faz um hat-trick contra a Bulgária, depois de começar atrás. Ele começa perdendo, a Alemanha começa perdendo. O Gerd Müller faz um hat-trick. É Gerd Müller? Miller, vocês devem falar. Ele faz um hat-trick e eles vencem de 5-2. Contra o Peru, ele faz mais um hat-trick. E eles vencem de 3-1. E detalhe que o Peru era uma seleção promissora aqui, que surpreendeu. Tinha um ataque bom, jovem, então... Só que bateu de frente com a grande potência dessa Copa do Mundo, né? Mais pra frente, que era o Brasil. Então...
O Gerd Müller não teve espaço na seleção da Copa porque o Brasil meio que tomou conta, né? É verdade. Ele foi o artilheiro, mas a Alemanha, ela protagoniza talvez esse jogo, né? Esses jogos aí que ele fez várias goleadas, né? Isso. Esse jogaço contra a Inglaterra, a revanche da Copa de 66. E depois o que é considerado, aí é um dado assim de historiador do futebol, né? É considerado o melhor jogo de todos os tempos de Copas do Mundo, que foi na semifinal na Copa de 70, Itália 4, Alemanha 3. Tu sabia desse jogo? Não fazia ideia. Não fazia ideia desse jogo. Por isso que é bom a gente... Sempre bom estudar um pouquinho mais, né, sobre o que a gente gosta. E os documentários ajudam também a isso, né? Ajudam. Tu consegue ter essa noção até pela narração, pelo público. E pelos grandes jogadores que estavam envolvidos. E a loucura é que tem 2 dos grandes jogos da história das Copas, né? Esse que a gente acabou de falar. Alemanha e Inglaterra. E agora, na semifinal, Itália e Alemanha. Né? Itália que é osso duro de roer. Essa seleção italiana. A Alemanha era a favorita para esse jogo. Como eu falei, o time que bateu a Inglaterra, que era a atual campeã. Considerado por muitos o jogo do século. Não só das Copas, esse daqui. Então, a Itália sai na frente. A Alemanha vai pressionando, né, durante o jogo. Ela empata nos acréscimos, ou seja, lá no segundo tempo, a Itália faz um gol, consegue segurar até o final, e a Alemanha só nos acréscimos empata. Consegue empatar. E vai para a prorrogação. Então, 1-1 no final do jogo. Saíram mais 5 gols na partida. Pode-se falar que é o melhor jogo. E há quem não defenda a prorrogação em Copas do Mundo. A prorrogação tem esse detalhe. E né, as seleções, a Itália, né, considerada uma seleção que também ela gosta muito do jogo defensivo, a Alemanha mais estratégico. E foi uma loucura essa prorrogação, né? Porque também teve várias... Tem o detalhe do Beckenbauer nesse jogo, né? Bem lembrado, Beckenbauer, ele quebra a clavícula. Quebrou. Porque o documentário não fala que foi quebra, né? Fala que deslocou... A Wikipedia diz que ele quebrou a clavícula. Tá. E aí ele joga com uma tala porque não tinham mais substituições. Olha, que loucura. E ele ainda queria jogar, o cara muito fora de série. O cara jogou com um braço enfaixado, cheio de fita. Absurdo aquilo. Que loucura. Hoje eu não consigo ver jogadores assim, né? Pô, se o jogador torce, sei lá, unha, já pede pra sair. Né? E hoje são 5 trocas. Não tem como. E aí, detalhe, né? O cara que empata o gol no final é o Karl-Heinz Schellinger e ele jogava no Milan. Então ele conhecia os alemães. Aliás, ele conhecia os italianos. Assim como Dante conhecia os alemães em 2014. Essa memória aí... E aí, novidade. Gerd Müller vira aos 94 minutos. Aí o Tarcísio Burgnick, eu não sei a pronúncia italiana pra isso. Ele empata aí aos 104. O bom jogador Luigi Riva, meio campista italiano, ele marca o terceiro. E... A Alemanha, acho que é o terceiro... É o terceiro da Itália, né? Terceiro da Itália, E aí aos 110 o Müller empata de novo. A TV mostrava o replay do gol do Gerd Müller. Isso. E o Gianni Vieira... O Riva. Riva, não? Não, esse é o Vieira. O Rivera. O Riva é outro. Rivera. Ele marca o 4-3 aos 111 minutos. 1 minuto depois do gol do Gerd Müller. E tá morta a cobra. Né? Itália na final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo. Isso aqui. É a terceira final deles. Né? Eles que venceram 2 em 34 e 38. Né? E a Itália, ela estava numa fase ali anterior, né, no grupo que trazia... Então tem um jogo de destaque da Itália anterior a esse, porque ela passou pelo México, né, nas quartas de final, venceu a seleção anfitriã, né? A Itália fez uma Copa... como o estilo de jogo deles pediu, né? Uma Copa um pouco sem sal, não era algo que brilhava. Ia indo, né? Ia indo. O detalhe que é curioso é que eles caíram no mesmo grupo do Uruguai, né? O Uruguai classificou, inclusive, foi longe na Copa. E a Itália era a atual campeã europeia.
né, campeão da Euro, e o Uruguai era o atual campeão sul-americano. Então teve esse duelo que deu 0-0 na fase de grupos. E outro detalhe sobre o grupo da Itália, Uruguai, Suécia e Israel, que era o grupo B, é que o grupo inteiro marcou 6 gols em 6 jogos. Então acho que diz muito sobre o futebol italiano. Aquele futebol que a gente sabe, né? 6 gols em 6 jogos, dos 4 times. Nossa. Bom, tu citou o Uruguai, vamos falar do Uruguai aqui, que ele passa pela União Soviética nas quartas de final. Isso aí. E 1-0. Na prorrogação, né? 115 minutos. E é uma falha, não sei se tu se lembra do gol, a bola chega quase que na linha de fundo, aí o ponto uruguaio, ele pressiona o defensor soviético, e o cara domina, ele dá uma dormida. Sim, dá uma dormida. Só que aí que tá, eu acho que a bola não saiu, mas não sei, né? Não tinha um ângulo bom pra isso, a bola quase sai, ele cruza e o atacante, o Espárrago, marca o 115 de cabeça. Tem uma falha ali de marcação, de atenção da defesa da União Soviética. E a União Soviética fora da Copa do Mundo. Fora da Copa do Mundo. E o Uruguai aí, o Uruguai tinha o zagueiro Anchieta, né, famoso, que hoje é músico, né? Hoje é músico. Olha ele aí. Então, e aí, claro, eu cheguei no Uruguai aqui porque agora é só Brasil. Agora é só Brasil. Agora tá liberado, né? E, assim, só vamos contextualizar, porque o documentário não chega a trazer isso, né? Sim. Mas o Brasil, nessa época, vivia a ditadura civil-militar. Tem vários filmes que abordam a conjuntura a partir do Brasil, né? Tem lá o Pra Frente o Brasil, por exemplo, que é um filme ali do início dos anos 80 que tem essa questão da Copa. Tinha as músicas da Copa, né? O Pra Frente o Brasil, Salve a Seleção, né? Que eram músicas que o governo ditatorial ele usava como promoção do Brasil, ame-o ou deixe. Então, infelizmente, uma seleção que brilhava os olhos do mundo acabou servindo como uma campanha de marketing. Exato. Para essa ditadura. O presidente que era o Médici. Né, nesse período. E aí tem outros filmes, o Ano que Meus Pais Saíram de Férias é um ótimo filme que fala sobre isso a partir do foco infantil, né, uma criança que acompanha a Copa do Mundo, está mais preocupada com isso do que com o que está acontecendo em sua volta, só que o filme mostra um processo de transformação, né? E entre outros filmes, né? Então o documentário não chega a tratar disso. Mas eu falei da criança porque o filme ele também se espelha no filme de 54, lá da Suíça, né? Porque também tem uma criança no filme que ela faz de tudo para acompanhar a Copa. Só que, diferentemente daquela criança lá da Suíça, que foi só para a final, essa aqui conseguiu em todos os jogos. Ela aparece nos jogos ali principais, sempre em destaque, né, com uma família junto. Lá, ela entra com o negócio de imprensa, né, no estádio. Né, então, tem essa historinha aí paralela que vai indo, sendo colocada ao longo do filme, já dentro do estádio. Né. Então, é uma perspectiva do roteiro que foi construído pensando nisso, né. E o Brasil aí, então, não chega a destacar essa questão da ditadura, mas importante que, e eu coloco isso, não sei se na tua pesquisa chegou a ver, Léo, mas que o treinador era o Zagallo, mas antes do Zagallo era o João Saldanha, que era considerado comunista, ou era dito, né, com opiniões fortes, né, e foi tirado. Bem lembrado. Foi convidado a não ser mais treinador da seleção. E aí colocaram o Zagallo, que era bem jovem ainda nesse período. O Zagallo ele tinha jogado em 62. Isso. 66 acho que ele não tá mais. Não. Mas que loucura. Eu sabia dessa informação, só que eu não tinha pesquisado. Não chegou aí nesse ponto, os livros trabalham muito isso. Os livros, tem aqui alguns aqui no nosso cenário, né? E também falam sobre essa questão, né? Que apesar de ser uma seleção forte pelos jogadores, afinal de contas, nós tínhamos vários camisas 10 jogando junto, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tu tinha também esse outro lado, o lado dos bastidores, né? Que era bem conturbado, assim. Né? Então, isso poderia afetar, de certa forma, também a performance, né? Ainda bem que não afetou, né? É isso aí. Não afetou nem um pouco, sendo bem sincero. O Brasil cai no grupo C, grupo forte, não era um grupo fraco, não chegava a ser. O Brasil pegou a Inglaterra. Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Pegou 2 times do leste europeu, que a gente vem falando, né? Futebol forte. Surpreendente leste europeu. Não, que na época não era nenhuma surpresa, né? Os caras irem bem em Copas. Tchecoslováquia fez. Já tinha feito 2 finais? 2 finais de Copa do Mundo.
Brasil pega a Inglaterra, Romênia, Tchecoslováquia e passa o carro. Vence as 3. Né? Destacar que contra a Inglaterra não foi fácil. Foi um jogo bem difícil. A Inglaterra que fez frente com o Brasil, mostrou porque que era campeã do mundo, apesar de tantas controvérsias da última Copa, né? A Copa em casa deles, muita gente falou que eles só ganharam por causa que foi roubado, mas eles tinham um grande time de futebol. Né? Vou destacar aqui a defesa do século, defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé e a impulsão que tinha o tal do Edson Arantes do Nascimento, né? O cara, sem tanto treinamento assim, tem algumas imagens de documentários, até vídeos de... Até nesses próprios filmes sobre imagens que mostram o treinamento deles, é uma coisa muito mais precária. Sim. Né? E o Pelé tinha um condicionamento físico que eu acho que depois dele o futebol vira outro, não só por causa do talento que ele tinha, a forma de jogar, mas o físico que ele tinha. Era uma união de tudo que um jogador precisava. Sabe quem era o preparador físico da seleção? Não sei. Carlos Alberto Parreira. Parreira. Olha só, cara. É isso, é um time cheio de campeões. Né? Tem que fazer. Olha aí. E, bom, o Brasil, eu falei sobre o jogo da Inglaterra, né? Que tem a defesa do século do Gordon Banks. Isso na fase de grupos, né? Isso foi na fase de grupos. Foi um jogo muito difícil, onde em um contra-ataque, o Jairzinho, que vale destacar, vice-artilheiro da Copa, 7 gols marcados. Fez gol em todos os jogos. Craque, fez gol em todos os jogos. Incrível. Nunca se repetiu. Ele marca. E dificilmente se repetirá, viu? O Jairzinho é craque de bola. Gol em todas as Copas. Pai do Jair Ventura. Pai do Jair Ventura. Eu fui descobrir isso acho que faz uns 2 anos. Não sabia. É mesmo? Poxa. Não sabia. Mas ainda bem que tu descobriu, né? Jair Ventura. Tá, e aquele lance lá do gol que o Pelé não fez? O gol que o Pelé não fez vem do primeiro jogo do Brasil, que é contra a Tchecoslováquia, né? Que é uma revanche da final de 62, inclusive a gente vinha falando sobre a força da Tchecoslováquia. 62 que comandado pelo Garrincha, a seleção faz uma grande Copa do Mundo e dá um show contra a Tchecoslováquia, e a revanche a gente vai ver que o Brasil deu um show novamente, só que foi comandado pelo Pelé, né? E olha que o Brasil começa atrás, aos 11 minutos, o Petras faz um gol para a Tchecoslováquia, o Rivelino, que era um craque de bola, muito. Era um 10 ali, disfarçado de... Tanto que o Rivelino, depois dessa Copa, ele vai ser o grande líder da seleção. Ele vai, em 74 ele é o cara, ele é o camisa 10, depois. E aí, Rivelino, Pelé aos 59, Jairzinho faz 2 gols já. 61 e 83. Aí tem o gol que o Pelé não fez, né? Que aquele lance que o Pelé... Acho que todo mundo já viu que ele bate no meio de campo, a bola passa pelo goleiro e trisca na trave e não entra. A diferença é que a plasticidade desse lance, desse chute, né? E o goleiro ajuda. Porque o goleiro vai indo, e quando vê, a bola passa. É isso aí. E aí também tem contra a Romênia. Contra a Romênia não foi tão fácil como pareceu. Como pareceu que seria, né? 3-2. Aí tem um detalhe que foi a primeira troca de goleiros da história das Copas. Acontece com o goleiro romeno troca pelo reserva. Como é que é? O Adamashi sai pelo o Radunaku. Ele entra. Primeira troca de goleiros da história das Copas do Mundo. E nesse jogo o Pelé fez 2 gols e o Jairzinho fez mais 1. O Jairzinho sempre deixou dele, né? Aí o Brasil passa em primeiro no grupo, né? E vai enfrentar a seleção latino-americana aqui, vizinha nossa, o Peru, que estava se desenvolvendo aí, porque o Didi, depois que deixou de jogar, ele foi pro Peru e desenvolveu o futebol lá. O Didi também tem uma pegada de Didi, né? O futebol pra frente, né? Um futebol pra frente, muito parecido com o do Brasil. O Peru era um time jovem, cheio de energia, e conseguiu deixar 2 gols. Conseguiu deixar 2 gols dos poucos que o Brasil sofreu. O Brasil sofreu 7 gols nessa Copa do Mundo, e 2 foram da seleção peruana. Então o Brasil marca com Rivelino, Tostão 2 vezes. Tostão tem que ser falado. A gente falou até no último vídeo, quando ele entrou, ele tinha só 19 anos naquela Copa de 66. E ele, infelizmente, jogou a última Copa dele aqui. Né? Que ele tem uma lesão no olho depois por causa de uma bolada e ele acaba tendo que deixar o futebol. Tostão e Jairzinho mais uma vez. Fechando, né? Fora de série. O Brasil passa e aí enfrentou o Uruguai. Chegamos no confronto Brasil-Uruguai aqui.
E como é que foi esse jogo? Foi fácil pro Brasil? Deixa eu me recordar. Nunca é, né? Foi fácil. Contra o Uruguai nunca é, né? Não, mas podia ter sido mais difícil, né? Podia ter sido mais difícil. Brasil... O documentário chega a destacar, assim, problemas da defesa brasileira, principalmente o goleiro do miolo Félix, de zaga, mas principalmente o goleiro Félix. que era abaixo. Era abaixo. Tem algumas bolas que ele não passa tanta confiança como um goleiro deve passar. Principalmente um goleiro titular da seleção brasileira, né? Alguns gols que ele toma que ele tá um pouco mal posicionado, mas o narrador pega muito no pé dele. Pega muito no pé. No documentário é impressionante. Gols de... detalhe, né? Nessas semifinais a gente não falou, mas semifinal onde teve 4 times campeões de Copa do Mundo. Sim. Pela primeira vez. Sim. Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha, que a gente já falou do jogo. Gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino para matar, e foi devirado o jogo. Exato. De passagem. Por isso que eu disse o Peru começa ganhando só no final do primeiro tempo. O Uruguai começa ganhando, gol do Cubija, e só no final do primeiro tempo o Clodoaldo marca um gol. Clodoaldo que é reserva, né, dessa Copa do Mundo. Não sei se ele entra nesse jogo, se ele começa, eu acho que ele entra. E Jairzinho marcando mais uma vez, Rivelino mostrando também sua qualidade. O Brasil avança para a final, né? Não passou por tanto trabalho assim. O jogo mais difícil aqui foi contra a Inglaterra. Que é a fase de grupos ainda, a fase de grupos. Então... O Brasil também toma 2 gols da Romênia, então a defesa não era tão forte, né? Então... Mas o Brasil chega na final porque tinha muita qualidade. Do meio para frente era uma loucura aquilo ali. Aí a Alemanha vence o terceiro lugar contra o Uruguai, 1-0. Não vamos dar muito destaque para esse jogo, porque vamos agora falar da convocação, dos jogadores da seleção brasileira. Antes de tu trazer o time do Brasil titular da final... Tá? Se tem algum... Isso, a gente sempre fala aqui se tem algum gaúcho, né? E nessa aqui tem uma estrela. Sim. Um jogador que se tornou a estrela da bandeira do Grêmio. A bandeira do Grêmio, ela segue o modelo do Reino Unido, né? Com as cores do Grêmio, evidentemente. E a estrela foi colocada em alusão ao Everaldo, né? Que foi aí o primeiro jogador de um time aqui do Rio Grande do Sul que foi campeão do mundo e era titular também. Esquerdo titular. Ele só não jogou um jogo, foi acho contra a Romênia que ele não jogou. E depois, né, tá aí o número 16, Everaldo do Grêmio. Foi o único convocado e o único que ele jogou, né? Então, o Valdomiro não tava na Copa. Valdomiro não, ele vai depois, 74, né? 74 o Valdomiro tava. E qual era o Brasil? Aí chegou o momento de falar, então, a escalação titular do Brasil. Repórter Leonardo Keller, traga o Brasil. Brasil para a final da Copa do Mundo de 70 chega com o criticado Félix, camisa número 1. Carlos Alberto Torres, o Capita, camisa 4. Esse também acho que pode colocar já no teu time ideal de todos os tempos, que tu vai estar bem servido com ele. Um dos melhores laterais direitos da história. Tava no time ideal da Copa e fez o gol do título. Gol que... Depois eu vou falar do gol. Brito, camisa 2. Piazza, camisa 3. Jogador que também estava no time ideal da Copa do Mundo. Everaldo com a 16, ídolo do Grêmio, como tu citou. Clodoaldo. Sabe o time do Clodoaldo? Agora me fugiu. Clodoaldo tem aqui, ó. Santos. Clodoaldo que jogava no Santos, camisa 5. E me surpreendeu muito quando eu assisti os jogos. Eu falei no outro episódio que eu assisti alguns jogos da Copa de 70, todos do Brasil, na Copa de 70, na pandemia, e eu não sabia quem ele era. Eu conheci o Gerson, assim, de nome, e o Clodoaldo foi muito importante, né, formando essa dupla de volante. Ele era um cara mais do combate, e o Gerson era um volante, um segundo volante hoje, que a gente pode falar, né? Mais um meia, que jogava de volante, porque o time era muito ofensivo. Então, Gerson estava no time ideal e foi eleito o segundo melhor jogador da Copa, a bola de prata da Copa. Gerson, canhotinha de ouro, um craque, deu muitas assistências, muitos passes decisivos. Rivelino jogando pela ponta esquerda com a camisa 11, estava no time ideal, muitas vezes caía pelo meio, porque ele é aquele meia disfarçado de ponta, né? O falso ponta. Pelé, símbolo do futebol, o símbolo dessa conquista, melhor jogador, 4 gols, time ideal. Além das 6 assistências, 4 gols e 6 assistências na Copa do Mundo. Tostão, camisa 9, injustiçado, não estava no time ideal, não foi pro time ideal. É porque tinha muita gente boa, né? Jairzinho,
vice-artilheiro da Copa, 7 gols. Time ideal. Treinador, Zagallo, formação inicial 4-2-4, com variação 4-3-3. Nós vamos deixar o 4-2-4 tradicional das 3 conquistas do Brasil. Foi um 4-2-4 bem ofensivo. Né? Então, eu acho que tá bem servido, né? De time essa seleção. E o jogo, como é que foi o jogo? Né? Porque é um daqueles jogos que decidiria qual seria a primeira seleção a ser tricampeão e quem ficaria com a taça Gili Jimena. Muita coisa em jogo. Né? Foi no Estádio Azteca. Isso é importante. Cidade no México. Tem capacidade? Capacidade, eu acho que essa daqui. 107 mil pessoas, 412. Né? Estádio lotado. Então, eu não lembro se é o segundo. Talvez seja o segundo jogo mais assistido, né, presencialmente da história. Porque a Copa de 50... A Copa de 50 é a parte, né? 200 mil pessoas e coisa. Mas, bom, o Brasil começa à frente com um gol do Pelé de cabeça. É um cruzamento do Rivelino, não, do Tostão, se eu não estou enganado. A bola vai na cabeça do Pelé e ele, com toda a impulsão, toda a preparação física que ele tem, ele desloca o goleiro. Ele tinha um jeito de cabecear muito próprio, né? Quando ele pula, O Pelé era à frente do tempo em todas as coisas. Ele para no ar. Ele era um atacante que já tinha uma visão de jogo diferente dos outros, ele finalizava melhor que os outros, com perna direita, perna esquerda, e cabeceando, como foi esse primeiro gol. Foi o Rivelino que cruzou, na verdade. Assistência do Rivelino. Aos 18 minutos o Pelé abre, a Itália empata com um jogador que já tinha marcado anteriormente, o Bonicenha, após uma falha defensiva do Brasil. Bonicenha. Após uma falha defensiva do Brasil, vale destacar. Então, tinha alguns problemas defensivos. O Gerson faz o segundo gol, chutando forte de canhota. O Gerson se emocionava, né? É muito bom. O documentário mostra que quando o Brasil faz o primeiro gol, o Gerson... tem um take no Gerson, ele tá assim... chorando, emocionado, olhando pro céu e com as mãos juntas, assim. Não tava acreditando no que tava acontecendo ali. Aí tem um empate, né? E aí depois ele foi premiado com esse gol. Alguns jogadores, tipo o Gerson conseguiu jogar a única Copa do Mundo dele nesse ano, em 70, porque na anterior ele machuca, em 74 ele também machuca. Então, tem que ser destacado que foi um dos grandes jogadores dessa seleção, que é pelo menos um dos melhores times da história, né? Essa seleção brasileira. Talvez se a gente for pegar alguns times com uma defesa um pouco melhor, só que lá pra frente é Pelé, Jairzinho, Rivelino, aquilo, né? Gerson, é aquilo, né? Faz uma, leva uma, mas faz 5. O Gerson faz o segundo e ele lança uma bola na medida pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho faz o terceiro. Aí já virou um rolo compressor, aí a Itália já viu que não tinha o que fazer. Não era a Alemanha, era o Brasil de 70. Não tinha o que ser feito. Mas a Itália jogou bem o primeiro tempo, Jogou bem. Importante colocar isso. A Itália fez frente, o Brasil no primeiro tempo, mas no segundo tempo, realmente, foi aí descarrilhou o treino da Itália. Aí não tinha o que fazer. O Pelé... o Pelé finaliza o show, né? Aquele último gol é uma pintura. É uma pintura. Que, segundo a BBC, é o gol mais bonito da história do futebol. A bola passa pelos 10 jogadores de linha até chegar no Pelé, que o Pelé, como eu falei, uma visão de jogo diferente pra época, só rola pro Capita. Ele sabe chegar batendo. Acho que ele sabe que o cara tá vindo, aí ele ouve um ventinho aqui, ó, e só rola. E aí o detalhe, né? Rola, a bola dá uma subidinha no morrinho e fica, o chute perfeito, né, do Carlos Alberto, né? Eu acho que aquela bola tem uma estética também que combina com aquela seleção. Importante tu colocar isso, porque a gente não falou até agora do design das bolas, né? Mas eu gosto. Se você observou ali os documentários, os programas nossos anteriores, né, que a gente coloca algumas fotos, né? As bolas tinham uma cor meio laranjada, né? Ela era uma cor assim diferente, né? E aqui nessa Copa a gente tem justamente o formato oficial da Copa, né? Porque os DVDs tem esse detalhe, o DVD traz o formato das bolas, né? E é aquela bola que é a bola que ficou consagrada aí, né? É a bola, acho que é a bola mais famosa. A bola mais famosa da história do futebol é essa. Os gomos preto e branco, né? Então, muito marcante. Com o melhor jogador da história em campo, erguendo a taça. Brasil coroado, né? Apesar de estar passando por um momento difícil, como a gente falou,
povo brasileiro precisava de um alívio, uma alegria, se encher de orgulho, e o Pelé e seus camaradas brasileiros proporcionaram um espetáculo à parte. É um time que fica para a história, sem dúvida nenhuma, e é campeão do mundo fazendo 4-1 em cima da Itália. Pra não deixar dúvida, né? Pra não deixar dúvida sobre nada, aí depois a torcida entra, tira a roupa dos jogadores. Aquelas cenas do documentário. É massa. Que coisa impressionante. O Tostão é o primeiro que o Tostão tá sem camisa, aí tiram o calção, bom, a meia, a chuteira, o calção, depenaram os caras. Isso. Né? O Pelé é um que eu acho que ficou sem a camiseta, mas como ergueram o Pelé, ele não tiraram o calção do Pelé, pelo menos, né? Mas aquela cena é a primeira vez que nós temos Porque na Copa de 62 tinha a invasão dos fotógrafos e jornalistas, né? Os torcedores invadiram dessa vez. Nessa aqui foi os torcedores invadiram. A loucura que foi. Sim. Era um alívio, né? Chegou a ser perigoso em algum momento, Chegou a ser perigoso. Era um alívio não só para os brasileiros torcedores, mas para os jogadores. A gente estava falando antes. Eu acho que poucas vezes é falado também. Poucas vezes um atleta se sentiu tão pressionado como o Pelé para essa ocasião. Porque imagina, ele começa em 58, né? Sendo o melhor jovem da Copa. 17 anos, não carrega a seleção sozinha, tinha outros jogadores, tinha o Didi, que era um grande destaque, mas joga muito. Então o mundo pensa, em 62, a Copa é do Pelé. Aí o Pelé começa, lesiona por conta daquelas entradas que a gente vinha falando, e o Garrincha toma conta e ganha a Copa sendo o grande destaque. Aí chega 66, o Pelé lesiona, o Brasil com um time muito, muito abaixo do que podia ser, tinha finalizado aquele ciclo ali. O Garrincha não consegue decidir sozinho, porque o Brasil não tinha força, e a Inglaterra é campeã, na Inglaterra, em casa. Aí em 70, a expectativa era que o Pelé decidisse. E ele decide, junto com um time muito estrelado, né? Então eu acho que ele coloca inclusive o ponto final da carreira dele pela seleção, né? Tanto que em 74 ele não joga mais, ele prefere se aposentar da seleção, e finaliza com chave de ouro, sendo o rei do futebol. Aí ficou consagrado, né? Por isso que o Pelé, assim, é sinônimo de futebol, né? Então, trazer um pouco das estatísticas. Para fechar o vídeo, então. Para fechar o vídeo, eu vou trazer as estatísticas da seleção brasileira, né? E por que impactou tanto? Vamos lá. 6 jogos, 6 vitórias. Primeira vez também que acontece? Primeira vez. Nenhum outro time tinha conseguido? Não, né? Primeira vez, inédito. 19 gols marcados em 6 jogos. 3,17 gols por partida. E sofreu 7. Né? Mostra que, apesar de tomar 7 gols, tanto que teve um grupo lá que fizeram só 6, o Brasil tomou 7. E conseguiu ser campeão da forma que a gente falou. Pelé, 4 gols e 6 assistências. Cinema. Pelé é cinema, né, cara? Cinema. Pelé é cinema e depois ele vai fazer filmes, né? Preferia ter ido ver o filme do Pelé. É isso ainda. Muito bem, senhor Leonardo. Copa boa, assim, a gente usando aqui a nossa camisa da Canarinho, né? Então, essa estrela foi essa aqui? A da ponta aqui? Essa aqui, acho que é, né? Essa aqui. Aí, né? Aí. Muito bem. Não esqueça de compartilhar, dar o like, se inscrever aqui no canal, de mandar aí para as pessoas que estão se preparando para a Copa do Mundo de 2026, né? Aqui a gente está falando de uma Copa que aconteceu no México, né? A desse ano vai ser a terceira Copa realizada no México. Então aqui a gente está falando da primeira. E, Leonardo, obrigado novamente, viu? Eu que agradeço pelo convite novamente. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente vestir essa camisa novamente aqui no canal. Mas Copa do Mundo é sempre bom festejar e falar sobre. Né? Então, seguimos por mais. Semana que vem, Copa de 74, com um novo troféu, a Copa do Mundo. Né? E aí, se inscreva para não perder nada. Até mais!